Oi gente, tudo bem? Mais um episódio da série 30 antes dos 30. Tem alguns meses aí que eu me propus a viver novas experiências, a experimentar comidas novas, conhecer lugares diferentes. Estou compartilhando tudo com vocês nessa série super especial. E mês que vem, que é abril, eu já vou completar os meus 30 anos, então infelizmente teremos aí o último episódio, né? Eu já tô chateada porque tem sido tão gostoso cumprir essas metas pessoais e dividir tudo aqui no canal. Mas enfim, o que eu reservei para esse mês e para o episódio de hoje? Gente, para começar, eu recebi uma sugestão de vídeo aqui no canal. A Thaís, ela sempre comenta aqui nos meus vídeos e ela é vegetariana, inclusive, porque ela já falou isso aqui nos comentários. E ela me sugeriu fazer uma segunda-feira sem carne e gravar e compartilhar aqui no canal. Para quem não sabe, a Segunda Sem Carne é um movimento, se eu não me engano, mundial, que já acontece por muitos anos. Eu vou deixar as informações aqui embaixo porque eu não quero falar besteira, tá? Mas é só uma forma de incentivar a população aí no geral a tirar um dia da semana para trocar a proteína animal pela proteína vegetal das suas refeições. E dessa maneira, com essa atitude que parece ser bem pequena, né? A gente contribui demais para o meio ambiente, para o planeta e para os animais, é claro, né? E eu achei super legal essa proposta, eu já tinha ouvido falar sobre essa campanha, então é isso que eu resolvi fazer pela primeira vez, fazer uma segunda-feira sem carne, e aí eu filmei e aproveitei para mostrar para vocês aqui na série dos 30 antes dos 20. O que eu pensei para essa segunda que eu fiquei sem carne? As minhas refeições principais que eu consumo, né, proteína animal, é o almoço e o jantar. Eu sei que tem vários alimentos vegetais que fornecem proteína pra gente, mas eu escolhi duas opções, que foi o tofu e o grão de bico, e aí vocês vão ver como que eu resolvi preparar e como que foi incluir aí nesse meu dia sem carne. Mas eu já posso dizer pra vocês que foi uma experiência muito válida e, como eu falei, né, parece ser assim uma atitude pequena, uma mudança mínima e realmente, né, perto de outras pessoas que seguem um estilo de vida vegetariano, vegano, parece ser muito pequeno, mas que pode trazer um impacto muito grande para o nosso meio ambiente. Então eu acho esse movimento muito positivo e quero tentar incluir mais vezes aí na minha rotina, seja na segunda-feira ou em qualquer outro dia da semana, mas dedicar pelo menos um dia para fazer essa troca aí da proteína animal pela vegetal. Teve uma outra experiência gastronômica que eu vivi nesse mês de março, então esse episódio tá aí cheio das comidas diferentes. Então, bora acompanhar aí. Eu acho que esse é o 7º episódio, não sei, vou confirmar, mas acho que esse é o 7º episódio da série 30 coisas para fazer antes dos meus 30 anos. Gente, acabei de chegar do mercado, dos mercados na verdade, porque eu fui em 4 mercados aqui de Indaiatuba e só encontrei tofu no último que eu fui. E até queria saber aí quem consome tofu, se vocês encontram com mais facilidade ou se é difícil mesmo de achar tofu em mercados, se tem alguma loja específica que a gente encontra com mais facilidade, porque confesso que eu achei que seria mais comum de ter, pelo menos nesses mercados que eu fui aqui da minha cidade. Mas enfim, o único que eu encontrei foi esse daqui, ó, que fala que é um tofu orgânico, e o tofu ele é feito à base de soja, né? E aí, ó, é uma peça inteira. E eu dei uma olhada aqui em alguns vídeos no YouTube mesmo, pra ver qual que é o melhor modo de preparo do tofu, como que faz pra temperar, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. E o que eu vi, eu devo ter assistido uns 3, 4 vídeos. Todo mundo fala que pro tofu ficar bem saboroso, tem que temperar bem, com pelo menos 1 hora de antecedência aí antes de preparar ele. Então agora ainda falta um tempinho pro meu almoço, falta umas 2 horas, então vai dar tempo do tofu ficar curtindo bem aqui no temperinho que eu fiz. E aí eu também vi que algumas pessoas secam, tiram o excesso de água, de umidade, porque ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas aqui dentro do saquinho tem bastante água. E aí parece que é importante tirar bem essa água e até passar um papel toalha para tirar mesmo a umidade dele. E aí eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês o temperinho que eu fiz. Fiz um mix aqui do que eu já tenho aqui em casa, do que eu costumo usar.
E vamos ver se vai ficar bom, se vai dar certo. Agora eu vou temperar aqui o tofu. E aí, na hora que eu for almoçar, eu também mostro pra vocês como que eu vou preparar. Mas provavelmente vai ser na frigideira mesmo. Então, o mix de temperos que eu fiz aqui é meio limão espremido, com um pouco de mostarda, páprica defumada, sal. E aí, eu achei que eu tinha alho aqui em casa. Eu não tenho. Então, se eu tivesse, eu espremeria um alho aqui também, né? Um dente de alho. Mas aí eu coloquei um mix de alho, cebola e umas ervinhas secas. E aí misturei bem, fiz tipo uma pastinha. E aqui, ó, o tofu eu tirei da embalagem, ele lembra um queijo. E ele é bem úmido mesmo, então eu até coloquei um papel toalha aqui embaixo. E aí eu vi algumas pessoas apertando assim, ó, o papel pra tirar toda essa umidade. E aí eu vou picar ele, picar em cubinhos, né, pra poder temperar. Pronto, gente, ó, agora eu vou deixar o tofu marinando aqui nesse temperinho. E, bom, vamos ver se vai dar bom, né? E aí, sabe que eu já aproveitei pra fazer? Já coloquei grão de bico de molho, vai ficar o dia todo aí de molho, porque à noite eu também vou fazer uma receitinha com grão de bico, uma receitinha vegetariana. E aí mais tarde eu compartilho com vocês. Hora de preparar o meu tofu. E, gente, vou ser bem sincera com vocês que eu não sei se da forma que eu vou fazer aqui, que é só grelhado numa frigideira, se é a forma ideal. Inclusive, vegetarianos e veganos, comentem aqui embaixo, deem suas dicas. Se eu fizer alguma coisa errada, me corrijam aqui embaixo também. Dessa forma, eu aprendo e das próximas vezes tento fazer melhor. Mas, então, eu coloquei um fiozinho de azeite aqui na frigideira e vou grelhar como se fosse um frango mesmo. E sabe uma coisa que eu lembrei agora? Tem um episódio da série 30 antes dos 30 que eu fiz uma refeição completa vegana. Eu fiz um pedido pelo iFood, né? E aí veio um bowl, assim, cheio de vegetais. Tava uma delícia essa comida. Se eu não me engano, tinha tofu nesse prato também. Então eu acho que essa não é a primeira vez que eu vou comer tofu, mas é a primeira vez que eu tô preparando e seguindo aí, né, um dia todo sem carne. Gente, finalizei o tofu e já até montei o meu prato. E eu vi alguns vídeos de pessoas que fazem na air fryer para deixar ele mais sequinho. Aqui do jeito que eu fiz na frigideira, ele ficou com uma textura bem molinha, como se fosse um queijo mesmo. Eu realmente não sei se eu preparei, né, da maneira correta, mas vou provar aqui junto com vocês. E aí eu montei aqui o meu prato com a comida que eu já tinha pronta na geladeira e só substituí mesmo a minha proteína. Se não fosse tofu, provavelmente hoje seria filé de tilápia, que é o que eu também já tenho pronto na geladeira. Mas assim ficou o meu pratinho completo. Aqui tem arroz integral com brócolis, batata doce, mandioquinha, salada de alface com rúcula e laranja. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas a textura... Acho que não vai dar pra ver por vídeo, mas a textura pra mim ficou assim muito parecida com a de queijo. E a aparência dele parece de franguinho cortado em cubos. Gostei. Ficou bem temperado. Então, o temperinho que eu fiz pegou bastante. E agora, não sei se é coisa da minha cabeça, mas ele tem até um sabor de queijo. Não sei, gente, pode ser só impressão, porque agora eu associei essa textura com queijo. Talvez me veio esse gosto aleatório de queijo temperado, sabe? Mas eu gostei bastante.
E aí, será que tava boa a minha comida? Gente, comi tudo. E sinceramente, pra mim não fez nenhuma falta não ter proteína animal nessa refeição. De modo geral, eu sou uma pessoa, assim, bem aberta a experimentar a comida, sou super curiosa também. Bom, acho que isso vocês já devem ter percebido aí pelos episódios dessa série mesmo, né? Mas assim, achei uma delicinha esse tofu. Sobrou lá na frigideira, eu não peguei tudo o que eu tinha preparado, porque rendeu bastante. E aí o que sobrou eu vou comer amanhã. E aí amanhã eu vou tentar colocar na air fryer, pra ver se muda um pouquinho a textura. E pra eu provar também, né, de uma forma diferente aí. Mas assim, não tenho nem o que falar. Almocinho sem carne, aprovado e uma delícia. Gente, hora da janta. E aí antes de eu ir lá pra cozinha pra preparar a torta, queria falar duas coisas pra vocês. A primeira, eu não mostrei, né, o meu café da manhã e o meu lanche da tarde, porque são refeições que eu não consumo nenhuma carne, nenhuma proteína animal. Mas como eu sei que vocês gostam de saber tudo que eu como num dia, e pra constar aqui nesse vídeo, eu vou deixar as fotinhos aqui dessas duas refeições que eu fiz hoje. De manhã, no meu café da manhã, foi aquela panqueca de banana com cacau, que eu já compartilhei a receitinha aqui com vocês. E na parte da tarde eu fiz um pão integral na air fryer com geleia de frutas vermelhas e queijo branco. E se você quiser saber como que eu faço essa delícia, que é assim, que é a combinação perfeita, eu gravei um Reels lá pro meu Instagram, o vídeo já tá lá, então dá um pulinho lá pra você conferir. A outra coisa é que eu puxei aqui, fui assistir aquele vídeo, aquele episódio que eu falei pra vocês que eu fiz uma refeição vegana, né? E eu confirmei, nesse prato vegano que eu comi, não tinha tofu. Então hoje foi a primeira vez de fato que eu comi tofu. Então é isso, agora bora lá pra cozinha pra eu fazer a torta. Eu falei pra vocês que eu vou fazer uma torta de grão de bico, não lembro se eu comentei, mas é uma receita que eu fazia sempre quando eu morava na casa dos meus pais. Aí eu deixei de fazer por um tempo, porque quando eu me mudei pra cá, eu demorei pra comprar o processador de alimentos. E aí precisa, né, pra processar o grão de bico. Eu achei uma ótima opção pra essa segunda-feira sem carne, porque o grão de bico é uma boa fonte de proteína também. E aí eu vou fazer pela primeira vez com recheio vegetariano sem colocar carne. Então a massa, ela é basicamente feita só com grão de bico. Eu já cozinhei o grão de bico por 20 minutos na panela de pressão e eu tinha deixado ele de molho, né, durante o dia. Aí eu vou misturar com uma colher de azeite. Aqui tem aproximadamente umas 2 xícaras de grão de bico, tá? Vou colocar uma colher de azeite, sal e vou bater no processador. Eu também vou colocar uma clara de ovo, mas assim, é dispensável, tá? Eu só vou usar clara porque eu gosto de pincelar a gema do ovo no final, em cima da massa, pra ela ficar douradinha. Então aí, pra não desperdiçar clara, eu aproveito e coloco na massa também. E aí, pro recheio, pra ser aí uma torta vegetariana sem carne, eu vou fazer com creme de ricota light. Vou usar o que eu tenho aqui em casa mesmo, tá? Então, creme de ricota light com... Acho que eu tinha umas 3 fatias de mussarela, eu cortei, piquei. Vou colocar tomatinho cereja e orégano. Mas, recheio, assim, dá pra fazer de várias formas, né? E o ponto da massa fica assim, ó. Olhem que bonito. E aí agora é a parte mais simples, é só dispor numa forma metade dessa massa, colocar o recheio e aí colocar a outra metade da massa e levar pro forno. Eu comprei essa forminha de silicone que é própria pra air fryer, né? Mostrei pra vocês em algum desses últimos vídeos que eu postei. E, gente, isso aqui é tão prático que eu tenho feito tudo aqui. E aí, como essa porção de torta é menor, é pequena, vai dar pra mim e pro Thiago, então eu pensei em fazer aqui mesmo na air fryer. Mas você pode fazer no forno, tá? Se você não tiver a fritadeira.
que tirar a torta da air fryer. Ficou uns 25 minutos a 180 graus. Talvez no forno tenha que ficar um pouquinho mais de tempo, tá? Pelo menos o meu forno é mais fraco do que minha air fryer. E aí ficou assim, olha que bonita. Gente, essa torta fica muito boa. Fazia tanto tempo que eu não fazia ela, que eu nem lembrava que era tão gostosa assim. A massa fica diferente, sabe? Fica parecendo uma empada, então pra quem gosta. E eu adoro queijo, então achei que esse recheio super combinou também, ficou muito gostoso. E concluí aí a minha segunda-feira sem carne, adorei a experiência. E é isso, mais um check aí na minha listinha dos 30 antes dos 30. Gente, então bora dar mais um check aí na minha listinha. E vocês já devem saber o que eu vou fazer agora, porque tá aí no título. E sim, eu vou comer e jantar comida japonesa pela primeira vez. Quase 30 anos e eu nunca tinha feito isso antes. Sei lá, uns 10 anos atrás, na época de faculdade, eu fui no restaurante pela primeira vez, porque tinha um restaurante perto da minha faculdade, e aí o pessoal sempre ia. E aí eu fui experimentar aquele salmão cru. Sashimi, amor? O salmão cru? O sashimi. Dei aquela mordidinha, não gostei, achei a textura esquisita. Enfim, coloquei na cabeça que eu não gostava de comida japonesa e nunca mais tentei comer. E aí o que acontece, gente? Eu já tava sentindo falta, assim, de comer mesmo comida japonesa, porque todo mundo que eu conheço gosta e come, tipo, o Thiago adora, todas as minhas amigas comem, até a minha mãe gosta. Então, sempre rolava, sei lá, um encontro com amigos em casa. Daí a gente ia pedir alguma coisa. Comida japonesa sempre era a última opção, porque eu não gosto. O Thiago também, ele adora, então eu nunca vou num restaurante com ele sempre acaba indo com os amigos dele. E aí, quando ele pede em casa, eu sempre peço outras coisas. E aí, sei lá, fica meio chato, né? E aí eu acho que depois de 10 anos, o meu paladar mudou. Eu acho que o meu gosto pra comida no geral amadureceu bastante, então eu acho que é a hora de eu dar mais uma chance pra comida japonesa. E aí hoje, o Thiago pediu, porque eu também não sei nem escolher as comidas, os pratos, então ele já escolheu no aplicativo. Eu acho que ele pediu tipo um menu degustação ou uma barca com várias opções. Então, além de eu experimentar outras coisas, né, além das que eu já comi, eu vou de fato jantar e fazer uma refeição japonesa, porque isso nunca tinha acontecido antes, assim, às vezes que eu comi, mordi ali um pedacinho, não gostei, já desisti da ideia. E essas foram as escolhas do Thiago, ó. Eu sei de algumas coisas, né, conheço algumas coisas, outras não. Que nem esse daqui eu sei que é rolinho primavera, não sei do que é recheado. Esses daqui eu também não faço ideia do que são. Mas tem cara de ser frito, né? Salmão grelhado. Aqui, sushi, né? Isso. Sushi, temaki, hot roll e o sashimi, né? E aqui é shimeji, que é cogumelo, acho que refogado. Eu nunca comi isso daqui também. E isso daqui é um... Desato. Qual? Esse aqui. Esse doce? Desato? Esse também eu não sei o pronúncio. Mas é a sobremesa, é um enroladinho de goiabada com cream cheese e Nutella? É isso, amor? Com cream cheese e Nutella, isso. Isso daqui, que é? Isso daí é... É uma decoração? Eu acho que é gengibre, eu não tenho certeza. Isso daqui é pimenta, né? Isso daqui. Dizer pra vocês que eu tô super empolgada e com água na boca de comer? Não tô, tá? Mas vamos lá. Zero. E o Thiago falou que eu já tenho que começar pelo salmão cru aqui, porque é uma coisa que eu já comi, mas que eu sei que eu não gosto, né? Não gostava, pelo menos. Como? É? Uhum. Sério? Por quê?
Você vê a galera fazendo isso. Segundo o Thiago, ó, tem que fazer isso daqui com os palitinhos Pra antes de limpar. comer, pra limpar. Gente, veio só um pauzinho. Daí eu vou começar comendo aqui com eles. Eu sei pegar porque eu já aprendi. Acho que é assim, né? Tô nervosa. É uma textura diferente, né? Ah, não, você vai no shoyu? O shoyu fica melhor? Ah, pra mim fica, mas... Gente, eu não sou fresca. Se vocês têm acompanhado aí essa série, principalmente dos 30 antes dos 30, vocês viram que eu experimentei e comi várias comidas diferentes. O sabor não é nem o que me incomoda, é mais essa textura mesmo. Enfim, diferente. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Quer você comer com esse, amor? Eu como com garfo e faca? Sushi eu nunca comi antes. O arroz com um enroladinho de... tipo daquela alga de temaki? Isso, daí o... como chama esses granuladinhos mesmo? Gergelim, né? Gergelim, e esse daí, eu acho que esse é salmão, Salmão esse? com cream Ou é cheese, atum? parece. Eu vou molhar no tarê, porque eu gosto de tarê. E aí enfia a peça inteira na boca, amor? Gostei. Gostou? Vou experimentar o shimeji agora. Ele veio quentinho, né? É que isso é cogumelo, né? Nossa, gostoso. Gostou? Uhum. Isso que eu te falei, tem bastante gente que gosta. Nossa, gente, muito bom esse shimeji. Nunca tinha comido. Gostei. Gente, vou comer esse fritinho aqui, ó. Que eu não sei o que é, o Thiago também não tem certeza. A gente acha que é gyoza. É, com carne de porco, né? Acho que é uma carne. Mas tá bom? Tá, é gostoso, é diferente. Ah, beleza, entendi já. Eu já comi tudo, né? Experimentei tudo, menos o rolinho primavera. Achei tudo bem saboroso, principalmente o shimeji. E agora vamos de temaki. A textura é muito esquisita. Agora vamos para o doce. Eu comi de tudo, tá? Gostei de tudo, mas vocês viram aí que a minha maior dificuldade é pra digerir o salmão cru. Mas enfim, acho que eu tava precisando dar mais uma chance pra comida japonesa e vou tentando comer aos pouquinhos, quem sabe, né? Um passo a gostar mais pra frente. E aí numa próxima eu vou até jantar com o Thiago no restaurante. Fechou, amor? Fechou. Então agora vamos comer o doce, a sobremesa, mas assim, eu Não acho tem muito de japonês. É, isso que eu ia falar, né? Acho que não é uma sobremesa muito japonesa, não. Goiabada com cheese com Nutella. Mas eu vou comer isso daqui pela primeira vez, essa combinação aqui eu nunca tinha comido antes. Também não. Muito bom. E aí, gente, gostaram de acompanhar mais duas novas experiências que eu vivi? Uma playlist completa de todas as outras experiências que eu vivi, de todos os episódios que eu compartilhei aqui com vocês. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo para você acompanhar também, se você perdeu aí os capítulos anteriores. Deixe meu like. Um beijo especial, até o próximo vídeo.